O SPG é uma grande ferramenta que surgiu para a certificação, principalmente porque ela proporciona a interação entre produtores. O SPG é um sistema de certificação permitido na lei orgânica brasileira. Você tem um sistema associativo onde você uniu mais os agricultores em núcleos, em grupos. Porque a gente sai, a gente aprende com os outros produtores, a gente vê como que eles estão trabalhando. É uma forma de democratizar a certificação de orgânicos. O SPG é uma oportunidade do consumidor participar, porque ele é bem-vindo nas visitas. Porque antes até a gente tinha o processo de auditoria. Vinha um técnico aqui, auditorava e ia embora e pronto, né? Ampliou bastante o espaço da troca de experiência entre os agricultores e também tem crescido bastante as possibilidades de comercialização dos nossos produtos. Por que eu, agricultor, que produzo, faço toda a questão do manejo, controle disso, tem que depender de um técnico, que não era nem da região, normalmente era técnico de outro estado, para dizer se estava certo ou não? O grande incentivo da certificação participativa é essa troca de conhecimento, né, entre os agricultores, o que um sabe ensina o outro, e assim a gente vai construindo junto. Né? A certificação por auditoria se torna muito cara, vai excluir o pequeno produtor, e esse SPG foi a forma que a gente conseguiu para manter a certificação do agricultor familiar. É uma organização que veio propiciar para a gente uma forma alternativa de certificação e de participação entre as famílias, não só na produção, mas como na organização social. Faz com que o nosso produto ele tenha uma credibilidade maior, porque ele tem um olhar não só meu, não só de um técnico, não só do produtor, mas ele tem um olhar de outros produtores. O sistema participativo de garantia, ele tem como mais importante essa convergência da comunidade, influiu de uma maneira muito importante na logística de produção e de comercialização, e o resultado disso foi uma melhoria sensível, muito sensível, na qualidade de vida dessas comunidades rurais, traduzida pela renda familiar. A nossa produção começou a ser comercializada no Circuito Carioca de Feiras Orgânicas, um circuito que foi uma criação da ABIO, junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Hoje, toda a nossa produção é escoada 60% com a venda direta aos consumidores. Isso viabilizou a vida do agricultor. Podemos levar mais recursos para a nossa roça, podemos fazer investimento na nossa área de produção, na questão de logística, transporte, para as entregas que nós temos, enfim. Juntos, com o grupo, a gente se tornou mais forte, mais organizado para comercializar a nossa produção. Desde 2008 eu comecei a organizar os passeios nas chácaras que produzem alimento orgânico. E eu acho que essa atitude de questionamento, se é verdade, se não é verdade, o quanto a gente pode realmente confiar se o alimento é orgânico, isso aumentou. Como é chegar nessas chácaras com essas famílias e poder conversar e tirar as suas dúvidas e ficar à vontade para perguntar até alguma coisa que você se sinta um pouco desconfortável de perguntar. Hoje o nosso grupo organiza passeios na roça, a gente leva o nosso cliente até a nossa roça, aproxima os agricultores dos consumidores, cria uma relação de confiança. Temos feito isso, participado de tudo isso com muito carinho, com muita dedicação, acreditando numa alimentação saudável, numa agricultura limpa, viável, sustentável, que o primeiro beneficiado é o agricultor, o segundo beneficiado é a sua família e o terceiro beneficiado é o consumidor. Enfim, o SPG é um sistema baseado na confiança, na articulação em rede e no controle social, que fazem aumentar a qualidade da produção orgânica, fortalecendo as relações não só no campo, mas também entre o campo e a cidade. Não é só um sistema participativo, um sistema de certificação, é também uma forma de propiciar a troca de conhecimentos entre os produtores e também entre os produtores e os consumidores na cidade. Desde a década de 90, quando as normativas internacionais obrigavam a certificação como único mecanismo de avaliação da conformidade, nós do Brasil e da América Latina nos posicionamos contra,
falamos, já naquela época, que não era a certificação a única forma de dar garantia de que um produto segue as normas da agricultura orgânica. Os movimentos ligados à agricultura orgânica no Brasil se juntaram em 2002 sobre um nome, GAO, Grupo de Agricultura Orgânica, que foi aonde aconteceram todas as discussões da regulamentação desde 2002 até 2009, quando o referencial todo já estava escrito. O primeiro passo de um agricultor para entrar num grupo, ele tem que ser aceito por esse grupo. Ele é convidado pelo um outro agricultor que já é certificado, então ele vai para a reunião já com um amigo, já com um padrinho. A documentação é a vinculação dele a uma associação, que aí ele tem que cumprir com as obrigações de sócio dentro da associação dele. E aí ele tem uma série de alguns documentos, ele tem manifestação de interesse de participar do processo de certificação. As reuniões são todas registradas em atas e nessas atas tem tudo que foi discutido. É registrado também quando entra uma pessoa nova no grupo, ou quando alguém sai, ou quando é inserido um produto novo. No momento que esse grupo aceitou esse agricultor vai encaminhar uma documentação, o escritório responsável pela administração da certificação, que a gente chama do Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade. A gente tem as visitas de pares, eles estão mais próximos, então eles se visitam, mantém esse ritual de visitas durante o primeiro semestre. Nessas reuniões a gente sempre passeia nas propriedades, verifica se está tudo de acordo, acompanha o caderno de campo dos agricultores para ver tudo que está entrando e saindo da propriedade. No segundo semestre vem as visitas de verificação, onde tem o olhar externo, que a gente chama. As visitas de verificação são feitas com uma comissão que é montada dentro dos grupos. Essa comissão é composta por 3 produtores do grupo e o facilitador. E além disso, outras pessoas do grupo também podem participar. E ela segue um protocolo das coisas que devem ser verificadas na propriedade com relação ao saneamento, à proteção das áreas de preservação permanente, questões trabalhistas e outros fatores que influenciam na produção orgânica certificada. E o agricultor que recebe a visita, ele tem que apresentar um plano de manejo com detalhamento de todas as informações do manejo dele no último ano. O plano de manejo orgânico ele é um espelho da propriedade. O próprio nome já diz, né? O plano de como eu estou manejando a minha lavoura, né? Atividades que ele realizou, adubos que foram comprados, como que ele controlou pragas, doenças, todo o manejo da propriedade tem que estar disponibilizado através de documentação e essa comissão vai andar na propriedade e vai olhar a documentação e vai fazer um parecer. A gente trabalha essa documentação para ela deixar de ser um empecilho para o agricultor e passar a ajudar ele. Essas anotações, no futuro, a gente vê que ela tem uma benfeitoria, né, um benefício para o agricultor, que é o controle da propriedade dele. No sistema orgânico ele consegue analisar a sua produção, analisar a sua propriedade, ver se ele está tendo lucro, se ele está tendo prejuízo, se ele tem que mudar. E depois dessa visita de verificação, pode ter alguma coisa que está em não conformidade, vão ser analisadas pelo grupo. E se o grupo decidir que essa pessoa, esse produtor, essa propriedade não está apta ainda a ter um certificado de produção orgânica, isso vai ter um tempo para ele se adequar. Ou então, se o grupo decidir que sim, o grupo todo aprova isso em reunião, consta em ata, são registradas em formulários, documento único de avaliação da conformidade. E no final a comissão escreve um parecer, se está apta ou não para a produção orgânica. Então, um agricultor que entra no sistema, ele tem aí um caminho de pelo menos, no nosso caso, 6 meses até ele receber o certificado. Na
certificação participativa, a necessidade de envolvimento do agricultor é muito maior. Exige do agricultor participação em reuniões de grupo, participação em visitas a agricultores, isso acontece várias vezes no ano, então exige realmente uma predisposição para trabalho em grupo. Eu acho que o grande incentivo da certificação participativa é essa troca de conhecimento, né, entre os agricultores, técnicos, consumidores, tornando cada vez mais agroecológico aquele ambiente e aquela propriedade. Muitas vezes as pessoas perguntam como é que nós conseguimos funcionar com essa dimensão que tem a Rede Ecovida, que são os 3 estados do sul. Primeiro, assim, é a união, né? Nós temos um caminhar que não foi construído agora há pouco tempo, né? Mais de 20 anos a gente está junto tentando construir alguma coisa. É uma rede onde tem vários nós, onde cada nozinho desse é um grupo, cada nozinho desse é uma família, e esse nó tem que estar bem firme, bem articulado, bem organizado. Nós temos que fortalecer o agricultor, fortalecer o grupo, fortalecer o núcleo e fortalecer toda essa questão da rede como um todo. Se eu estou num grupo e sou certificado, é aquela garantia de que meu produto é agroecológico, orgânico, não é só minha, não é só do grupo, é de toda a rede. A nível internacional, a partir da experiência brasileira, foram ganhando contornos e hoje são reconhecidos pelos países, bem como por órgãos privados, a importância do SPG, dos Sistemas Participativos de Garantia, como uma ferramenta de empoderamento dos agricultores, já que, diferentemente da certificação, ele permite que se realize a assistência técnica, que é feita de uma forma coletiva, com uma troca de saberes. Hoje, no mundo, nós somos mais de 47 mil produtores certificados e é o sistema que mais tem crescido em termos de garantia da qualidade orgânica, porque privilegia o consumo local, a autorregulação, o empoderamento, a participação coletiva, o controle social e leva verdadeiramente uma visão de segurança alimentar e nutricional.